Olá, alunos da Univesp, bem-vindos à nossa disciplina de pesquisa operacional. Estamos dando continuidade ao nosso programa de entrevistas Engenheiro do Futuro e hoje temos a oportunidade de trazer mais uma pessoa de renomado conhecimento que teve uma carreira brilhante, formou vários alunos de mestrado, doutorado, iniciação científica, é o professor Moretti. Professor Moretti, muito obrigado por ter disponibilizado o seu tempo e poder compartilhar a sua experiência com os alunos da Univesp. Meu muito obrigado por ter vindo. Primeiramente, eu gostaria, então, de perguntar um pouquinho sobre a sua carreira, a sua formação, a sua história. Por favor, conte-nos um pouquinho mais sobre ela. Bom, eu que agradeço o convite, Aníbal. Eu sou formado em Ciências da Computação. Eu entrei em 1977 até 1980, ou seja, naquela época não existia nem computador pessoal no Brasil. Eu vim trabalhar com mainframe, né? Me formei em 1980 e em 1981 surgiu um concurso para instrutor na Unicamp. Naquela época a Unicamp contratava ainda sem ter doutorado. E eu prestei, passei e a partir de 81 comecei a dar aula na Unicamp e ao mesmo tempo fiz um mestrado em matemática aplicada. Em 1987 eu fui para os Estados Unidos, onde eu fiz um mestrado em pesquisa operacional e um doutorado em engenharia de produção, né? Depois retornei ao Brasil, onde fiquei trabalhando no Departamento de Matemática Aplicada até 2011. E a partir de 2011 eu fui para a Faculdade de Ciências Aplicadas da Unicamp, no campus de Limeira, trabalhar especificamente com os alunos da engenharia de produção da Unicamp. Tá certo. E aí, enfim, eu gostaria de saber um pouco mais sobre que modelos matemáticos você tem desenvolvido ou já conseguiu desenvolver ao longo da sua carreira, em parceria com indústrias, com empresas, que coisas que você já teve contato ou já conseguiu elaborar? Bom, ao longo da minha carreira como professor, eu entrei várias teses, tanto de mestrado como doutorado, que foram aplicadas. Mas após me aposentar em julho de 2017, eu abri uma empresa de modelagem chamada MaxMin, que a gente implementa modelos matemáticos customizados, né, para resolver problemas geralmente de sistema produtivo de indústrias, né? Uhum, tá certo. E aí, seria interessante, professor Moretti, para que os nossos alunos possam entender um pouquinho mais sobre como é que a gente pode aplicar os conceitos de pesquisa operacional, se tem algum case que você poderia citar sobre melhoria de processos, enfim, e qual foi o respectivo ganho obtido ao se aplicar esses modelos ou esses conceitos de pesquisa operacional? Tá. Eu acho que poderia relatar uma tese de mestrado que eu orientei em 2011. Trata-se de uma indústria que trabalha com produtos perecíveis e ela tinha uma dificuldade de trabalhar com a parte do sistema produtivo dela, sincronizar isso com a parte da expedição, porque ela tinha diversas linhas de produção em paralelo, né? Tinha tempos de setup de máquinas que tinham que ser considerados, datas de entregas e tudo mais. E fazer isso manualmente era um pouco complicado, né? Então, por exemplo, eu trouxe aqui uma figura que mostra mais ou menos a sequência, o problema que a empresa tinha. Ela começava a trabalhar, por exemplo, com a parte da demanda que ela recebia, no departamento de vendas, sistema de vendas dela, às 18 horas de um determinado dia. Então, depois ela verificava através do sistema ERP da empresa a disponibilidade de insumos, usando o ERP também via a parte de estoque dos produtos já feitos e coisas do tipo, né? Às 20 horas ela começava a trabalhar com o planejamento desse sistema como um todo, quer dizer, e às 22 já emitia a ordem de vendas, que seriam então os mercados seriam atendidos, os produtos seriam atendidos e tudo mais. Emitia a ordem de produção, que seria então qual o sequenciamento, né, desses produtos nas linhas de produção, por exemplo, né, as paradas de linha e coisas do tipo. Emitia a ordem de expedição,
que é para que tipo de carro que iriam ser alocados, os horários de entrada e saídas dentro da fábrica e qual seria a carga. Emitia a ordem de compra, que seria a quantidade de compras, insumos críticos e coisas do tipo. E ordem de estoque, para ver se atingiu o estoque, qual seria, respeitando a política de estoque que eles tinham, né? Ou seja, nós trabalhamos com esses problemas, nós tentamos fazer um modelo matemático que levava em conta, então, maximizar essa margem de lucro que a empresa poderia ter, satisfazendo algumas condicionantes da empresa, tipo manter os estoques dos insumos e dos produtos dentro de no limite superior e inferior, de acordo com os estoques de segurança que eles haviam desenvolvidos, tipo capital empregado, e tentar, com um modelo, sincronizar a taxa de atendimento que teria, por exemplo, para cada produto. Ou seja, você tinha a demanda, isso não queria dizer que toda essa demanda seria atendida. Ela poderia ser, algumas demandas, entrar em backlog, que a gente chama. Mas o problema é que você, ao não atender uma demanda, a gente tentava não atender produtos que fossem menos rentáveis. Uhum. Né? Então, nós fizemos um modelo matemático, né? E com isso, ao rodar esse modelo, nós observamos que o modelo não conseguia entregar uma resposta num tempo computacional adequado. Né? Uhum. Por quê? Muita gente acha que, ao fazer um modelo que leva em conta todos os condicionantes do sistema da empresa e maximiza ou minimiza um custo, ou maximiza um lucro, ele entregou a solução. Na verdade, isso quase nem sempre acontece quando você trabalha com solução exata. Ou seja, fazer um modelo matemático que vai lhe dar uma solução exata. Por quê? Porque, geralmente, esses problemas industriais caem dentro de uma classe de problema que nós chamamos de programação linear inteiremista. Essa classe de problemas está dentro de uma outra classe que a gente chama de problemas NP completos. Ou seja, informalmente falando, significa que se o problema pertence a essa classe de NP completo, não existe um algoritmo polinomial que resolva esse problema. Na verdade, é melhor dizer o seguinte: não sabemos da existência de um algoritmo que resolva esse problema de maneira polinomial. Ou seja, se esse problema cresce um pouco de tamanho, o tempo de execução ele cresce exponencialmente. Tá? Então, às vezes não é útil só você ter o modelo em mãos, porque você ao não conseguir rodá-lo computacionalmente, você não vai ter uma solução hábil, né, em tempo hábil. Bom, nesse caso, esse slide mostra mais ou menos o que nós tínhamos na empresa. Nós tínhamos 18 linhas de produção, então, ou seja, em produção em paralelo, tinha cerca de 160 produtos. A empresa trabalhava 24/7, né? A produção média diária dela é 300 toneladas. A expedição, você tem cerca de 150 veículos, né, que seriam expedidos diariamente, 132 destinos e 10 diferentes tipos de caminhões. Então, precisa alocar nesses caminhões diferentes. Cerca de 15 docas de expedição. Okay? O faturamento médio mensal da empresa era cerca de 40 milhões por mês. A contribuição mensal seria em 25, daí tem o custo de transporte, ou seja, o lucro marginal seria 24 milhões. Tá? Essa empresa é uma empresa grande, que ela corresponde mais na margem, cerca de 20% da produção nacional, na área dela. E, então, o que nós tínhamos? Nós tínhamos um modelo matemático em mãos que não servia para nada porque não conseguimos rodar com todos esses dados que eram disponíveis para a gente. Bom, o que foi feito? Para contornar essa situação, a gente fez uma meteorística. Uma meteorística é um algoritmo que é polinomial, ou seja, ele comporta de uma maneira polinomial, ou seja, ao crescer o problema, o tempo de execução cresce mais suavemente, né? E ele garante uma solução de boa qualidade em um tempo, então, computacional
adequado. Tá? Usando essa estratégia de solução, a gente conseguiu melhorar o lucro marginal da empresa em cerca de 14 milhões e 400. E a gente observou que cada 1% de redução no custo provocar um impacto de cerca de quase 2 milhões de reais nesse lucro marginal, certo? Mas mesmo assim, quer dizer, quando chegasse nessa parte de planejamento, aí toda essa parte começava desde as 18 horas, daí entrava no planejamento, depois ia para a parte dos envios das ordens, demorava cerca de 2 horas esse planejamento. Com essa meteorística, a gente conseguiu reduzir para 1 hora, né? E aumentamos o lucro marginal em torno de 5%. Por isso que nós obtemos cerca de 14 milhões, mais ou menos, a mais de lucro marginal. Tá? E isso aí foi interessante, porque era o que a gente tinha em mãos. Tá? No doutorado desse mesmo aluno, nós decidimos trabalhar melhor com a matemática do modelo. Né? Quando você tem um modelo, ele pode estar correto, ou seja, ele representa matematicamente o sistema produtivo da empresa, ele teoricamente minimiza ou maximiza um lucro, minimiza um custo, sujeito às condições do problema. Acontece que essa formulação ela não pode ser pode ser uma formulação fraca. O que significa isso? Significa que se você reescrever algumas restrições em um outro formato, você continua obedecendo os condicionantes do problema, mas faz com que o modelo seja um pouco mais apertado, né? Ou seja, ele fica mais próximo do que a gente chamaria dos envoltório convexo dos pontos inteiros. Então, isso facilita muito a solução. E foi isso que a gente fez na tese de doutorado desse aluno, né? Bom, obtemos uma solução, conseguimos então rodar o programa completo, com os 160 produtos, 150 veículos e tudo mais, de maneira exata, né? E comparamos então qual foi o lucro obtido com a meteorística e o lucro obtido com o modelo exato. A diferença foi cerca de 20% melhor. Ou seja, nós conseguimos melhorar em cerca de 43, 44 milhões o custo marginal da empresa. Por quê? Porque quando você está trabalhando em larga escala, 1% nessa redução de algum custo, ele provoca um efeito muito grande no final. Tá? Então, se você observar, aqui, por exemplo, os números financeiros, né? Quer dizer, em 2011 nós conseguimos, então, um lucro marginal de 14,4 milhões de ganho a mais. Tá? Na tese de doutorado, que foi de 2012 a 2014, foi reformulado o problema, tá? E o aumento de cerca de 15% no lucro marginal, ou seja, 43,2 milhões de ganho. Tá? Então, isso mostra que é importante você, por exemplo, somente em ambientes industriais, onde você tem larga escala, né, você trabalhar e tentar melhorar o seu modelo matemático de tal maneira que consiga obter uma solução exata. Né? Agora, infelizmente, isso nem sempre é possível, né? Porque, primeiro, quando você trabalha com indústria, né, que o primeiro ponto que pode acontecer é que você tem deadlines a seguir. Então, para você realmente deixar um modelo um pouco mais apertado, um pouco mais forte, você requer algum tempo em cima de estudo, em cima do modelo. Tá? Né? Mas, de qualquer maneira, outra situação é que, às vezes, o problema da empresa é tão complexo que não adianta você trabalhar com uma modelagem matemática, que você sabe que vai gastar muito tempo. Então, aí você pode usar outras técnicas de pesquisa operacional, como, sei lá, simulação, ou então realmente ir para o risco, como a gente fez na primeira fase. Agora, professor Moretti, por favor, que iniciativas as empresas poderiam ter que, eventualmente, poderiam facilitar o uso de algoritmos de otimização, ou mesmo
usar a pesquisa operacional para a melhoria? Olha, eu acho que a empresa poderia investir, por exemplo, num grupo de pesquisa operacional, né? Ou seja, naturalmente, dependendo do tamanho da empresa. Eu acho que é uma coisa válida, porque o grupo ele pode trabalhar com alguns problemas oriundos da própria empresa. Agora, problemas mais complexos, isso não inibe o fato dela poder contratar uma empresa externa. Mas, se for esse o caso, o grupo ajuda a que a empresa entenda quais são as situações necessárias que ela precisa, quais são os condicionantes que ela precisa. E evita que ela gaste um dinheiro desnecessário numa linha, né, de condução para a resolução do problema dela que não seja satisfatória. Porque você tem pessoas que entendem o problema. Eu posso dar um exemplo disso, por exemplo, que tem empresas que você te vende um produto como modelo, um modelo exato para resolver, cobra por esse modelo com uma maneira exata, e na hora de resolver o problema não roda, exatamente porque ele cai na situação que eu já descrevi anteriormente. Então, o que geralmente eles fazem? Eles rodam esse modelo por um determinado tempo, tipo 1 hora, e entregam a solução que eles têm até o momento. Essa solução geralmente é melhor do que a empresa fazer à mão, manualmente, mas não é a solução exata. Então, ou seja, apesar de ter um modelo exato, eles estão usando um motivo de uma heurística para resolver, né? Então, se você tem um grupo de pessoas que entendem o que está acontecendo, a empresa não deixa de ser, vamos dizer assim, enganada assim, nessa situação. Acho que uma outra tentativa que a empresa poderia fazer é treinar os empregados na parte produtiva, ou nos setores, vários setores da empresa, na área de pesquisa operacional, fazer um treinamento na área de pesquisa operacional. A ideia aí não é formar pessoas na parte de pesquisa operacional, é informar, ou seja, para que ela possa reconhecer no ambiente de trabalho dela situações em que ela pode, que a pesquisa operacional pode ser utilizada, certo? Talvez ela não consiga utilizar, mas aí ela pega isso e vai conversar com um grupo de pesquisa da própria empresa, caso exista, ou então pode ser contratada uma empresa externa. Tá certo. Nesse sentido, é importante citar que, inclusive, o professor Moretti abriu uma empresa de consultoria também, que pode efetivamente, talvez, aí, se alguém tiver interesse, entrar em contato com o senhor professor Moretti, para, enfim, ter maiores esclarecimentos sobre o uso, sobre esses modelos, e aproveitar a sua vasta experiência nesse campo. E aí eu gostaria de encerrar. Qual é a sua palavra final para aqueles estudantes que estão nos assistindo da Univesp sobre o que seria interessante para que eles sejam bem-sucedidos na carreira que eles eventualmente vão querer trilhar e, enfim, qual seria a sua sugestão, dada a sua vivência, a sua experiência? Bom, depois de 38 anos de docência, né, eu percebi que há vários alunos que, apesar de estar presentes fisicamente, eles estão ausentes no desenvolvimento da aula, tá? Então, não adianta nada uma presença física se a pessoa não pega e depois vai estudar o problema, vai trabalhar em cima do problema, vai fazer os exercícios e vai ser curioso e vai tentar ver outros métodos, outras possibilidades. Então, o aluno de AD, ele pode, ele tem que trabalhar, né, em tempo, nos tempos disponíveis, né? Mas se ele trabalhar com afinco, né, e aproveitar as tutorias que são ao longo da semana, eles podem realmente ter um aprendizado que seria interessante, né, e útil para algumas empresas. Tá certo. Então, eu vou agradecer mais uma vez ao professor Moretti. Muito obrigado por ter aceito o convite, por ter vindo compartilhar a sua experiência, a sua vivência. E eu espero que vocês, alunos da Univesp, tenham gostado da entrevista. Eu achei muito boa. Eu acho que com isso vocês vão poder, enfim, ter várias dicas para vocês poderem aplicar o conhecimento aprendido não só em pesquisa operacional, mas ao longo do seu curso. Muito obrigado e até a próxima.